Bolsa brasileira bate recordes e mais números sobre a economia brasileira e mundial. Agora no nosso Morning Call, 14 de 5 de 2025. Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Max Braga por aqui. Vamos falar aqui uns nossos minutinhos sobre economia e mercados. Eu vou começar então rapidamente já direto para os Estados Unidos, falando dos dados de inflação ao produto ao consumidor, que são dados importantes que mexem aqui na nossa economia também. Eles vieram abaixo do esperado, tá? O IPC por lá subiu 0,20% em abril e a expectativa era de 0,30%. Ele repetiu os 2,80 na comparação anual e o índice cheio também avançou 0,20, tá? O projetado era 0,30. A inflação anual pelos Estados Unidos nesse índice acabou desacelerando para 2,30%, abaixo inclusive do consenso de 2,40%. Já o rendimento real recuou por lá 0,10%, revertendo o avanço de 0,60% em março. O que isso quer dizer, né, de fato? Isso quer dizer que a expectativa era que os Estados Unidos tivesse uma inflação muito maior por conta das políticas do Trump, guerra tarifária, etc, etc. E a inflação veio abaixo das projeções. Isso significa que estão sendo, sim, né, de alguma forma controlada a inflação lá naquele país. Inclusive, né, em entrevistas ali da CNN dos Estados Unidos, né, não aqui do Brasil, os jornalistas lá se surpreenderam, deram a notícia com um tom jocoso em relação à surpresa da inflação baixa nos Estados Unidos. Vamos aguardar, mas parece que as coisas caminham lá para uma normalidade daqui a algum tempo. Bom, vamos direto para o Brasil então. A ata do Copom saiu e reforçou o tom cauteloso lá da Autoridade Monetária Brasileira, tá? O comitê avaliou que o cenário permanece externo, adverso e incerto, principalmente diante dos choques tarifários nos Estados Unidos. Acho que eles estão meio atrasados já, né? Mas internamente a inflação ainda segue pressionada e as expectativas desancoradas. O que a gente fala quando diz expectativas desancoradas? Os números não batem, né? Não fecha o orçamento e a inflação segue pressionada também porque continua aí a série de gastos e políticas expansionistas, né? A redução aí do IR, etc. Tem mais para falar sobre isso, né? Parece que vem uma nova fórmula mágica aí para compensar o imposto, né? A redução do imposto para quem ganha até R$ 5.000, que não fecha na conta do orçamento. Parece que agora tem mais uma fórmula mágica aí, talvez taxar em 10% na fonte quem ganha acima de R$ 100.000. Tá certo, não são muitas pessoas que ganham um salário nessa monta, mas de qualquer maneira, né? Quem tem dinheiro não precisa às vezes ficar num país que taxa muito bem ele, né? Enfim, outras também, políticas expansionistas e Vale Gás, etc. Complicado. Agora, só uma pausazinha aqui. Eu lembro que eu fiz bastante vídeo falando sobre o crédito consignado do CLT. Esse crédito ele já ultrapassou 60 bilhões de créditos tomados aí pelas pessoas físicas, né? Com carteira assinada. E dados mostram que as pessoas estão tomando um empréstimo para pagar empréstimos antigos. As pessoas estão tendo que tomar dívida para tentar pagar uma dívida que já estava lá, tentando trocar a taxa. Não que a taxa do empréstimo CLT seja maravilhosamente boa, mas talvez até um pouco menos alta do que a taxa antiga que ele tinha. Ou seja, a população vive num beco sem saída em relação às dívidas e se você puder segurar, não tome crédito. Se você puder fazer uma reorganização nas suas finanças, fazer ali um rebalanceamento e não tomar crédito é a melhor solução, tá bom? Voltando aqui então às projeções ainda de 4,8 para 2025 e 3,6 para 2026 de inflação seguem ali dentro da ata, né, do próprio Boletim Focus. A atividade econômica no Brasil segue resiliente,
é fato, impulsionada pelo mercado de trabalho e pelo mercado de crédito, tá? As pessoas com crédito na mão gastam mais, né? Só que o brasileiro, infelizmente, não se planeja muito, né? Por isso que está sempre endividado. E há sinais, não há sinais aí agora, né? Sinais de moderação. Então, enfim. Já o comitê elevou a taxa em 0,50, como sabemos, né, na última reunião. Então, estamos com a taxa básica da economia em 14,75, um dos maiores patamares em toda a história do Brasil, tá? É, indica ainda que isso é um território inexplorado, tá? Porque, vamos lembrar, né? Ano que vem é ano de eleição e deve vir por aí mais gasto governamental e, evidentemente, talvez não consigam ancorar as expectativas. Isso pode se refletir em aumento de mais juros, tá? Bom, falar um pouquinho dos mercados acionários, né? Foram bastante bem. Aqui no Brasil também, tá? Por uma série de fatores. Mas começando ali nos Estados Unidos, cerraram o dia ontem com desempenho misto por lá, né? O Dow Jones recuou 0,64, mas tinha subido bastante já essa semana. O S&P 500 subiu 0,72 e o Nasdaq fechou uma alta boa de 1,61. O Brasil ele registrou uma alta forte de 1,76 e batemos então recorde de bolsa, 131.963 pontos, né? Touro de ouro, como diria Pablo Spire, né? Quem sabe? Bom, destaques de alta ficaram com o Rap Vida, subiu 11,30. Azul Linhas Aéreas tá, vive sempre numa gangorra, 10,85. Destaques de queda ficaram com Yudix, 8,48 e JBS caiu 2,48. A subida da Bolsa Brasileira é uma conjunção de fatores, tá? De cenário externo, né? As pessoas, os investidores ali querendo diversificar, no Brasil também, eles veem como um fator preço, né? Ainda uma bolsa barata, ativos que estão com um preço muito descontado versus o risco que eles correm nas bolsas internacionais agora por conta da volatilidade. Então, isso acabou refletindo aqui na nossa bolsa e ajudou os nossos papéis, tá? Lembrando que nem sempre são papéis de investimento de fato, né? Dinheiro de investimento. Às vezes é hot money, investidores especulando no mercado brasileiro. Mas vamos lá. Renda fixa, então, os movimentos foram de alta ontem nos títulos americanos. O T-Note 10 subiu para 4,49, uma taxa bastante alta. E o de 2 anos ultrapassou a barreira de 4, fechou em 4,02. Muito alto o valor dos títulos públicos americanos de novo. Aqui no Brasil, o pregão foi misto. Queda no curto prazo e alta no longo prazo, refletiu ali a combinação de um alívio cambial, né? Aqui a gente teve a desvalorização, a valorização, perdão, vamos lá, de novo, o alívio cambial foi a desvalorização do dólar frente ao real, tá? O dólar recuou 1,34, fechou a 5,60, né? E a leitura da ata do Copom, que a gente já falou aqui, foi interpretada pelo mercado como menos cautelosa e talvez com menos aperto monetário, mas lembra o que eu falei lá em cima no começo do vídeo, mas isso também contribuiu aí para mexer nos juros, tá? Bom, para a gente terminar aqui, existe aí uma percepção de manutenção da taxa de juros elevados por um período prolongado aqui no Brasil, isso a gente já sabe, e todos esses dados eles estão reduzindo as apostas de nova alta para junho, tá? Então começa a se formar aqui também um mercado especulativo de apostas, né? Sobre a taxa de juros e a direção monetária do Brasil. Então probabilidade hoje na casas de aposta, né? Não temos oficial igual lá tem nos Estados Unidos, aposta para tudo, né? Aqui a gente está começando ainda. Probabilidade de estabilidade da Selic para a próxima reunião do Copom em 63%, tá? Então, será? E, né, para finalizar, de fato mesmo, tem aí a questão que vai pontuar tudo isso, é o realinhamento lá dos Estados Unidos e China.
dependendo do que ocorrer nessas negociações, vai direcionar o mundo inteiro também. Tá bom? Esse era o vídeo de hoje, então espero que tenham gostado. Clica no sininho aqui, ativa o like, conversa comigo na caixa de comentários e tudo mais. Curtida e vamos que vamos, tá bom? Obrigado a todos, bons negócios. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Um abraço. Tchau.